Olá, família canceriana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 70 e a Bamiá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, canceriano, um presente para você, canceriana. Que esse novo ciclo, seja repleto de muitas realizações. Mãos em preces pela dádiva da vida. Parabéns e que a suprema energia divina te abençoe infinitamente. Vamos à leitura. Na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta da justiça. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos um 4 de ouros. E na casa 3, na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos um 7 de espadas. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a carta da justiça, nós temos um rei de ouros e também uma energia, vejamos, do 2 de paus. Sobre o 4 de ouros, nós temos a carta da rainha de ouros e também a vibração, a energia do Papa, o arcano maior de número 5. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre o 7 de espadas, nós temos o 5 de ouros e também a carta do cavaleiro de ouros. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Sobre a justiça, nós temos as flores, o buquê. Sobre o 4 de ouros, nós temos a energia dos peixes. E sobre o 7 de espadas, nós temos a carta da lua. Bem, canceriano, canceriana, a energia do presente, ela tem uma influência do signo de Libra, a justiça. Não só questões de cunho jurídico, quando a gente fala a carta da justiça, é porque a justiça ela traz consigo a verdade, e também o equilíbrio. Nós temos a representação desse As de Espadas, trazendo a verdade como causa maior, e a balança, essa representação do equilíbrio, e também da energia de Libra. Só que há aqui a necessidade de focar um pouco mais na sua amorosidade. Tá? Nós temos aqui o buquê, que também é uma carta que traz surpresas, dentro do campo das relações. Então você pode ter aqui surpresas agradáveis se você está aqui com um companheiro ou uma companheira. Então há muita amorosidade. Mas aqui é um convite para apreciar esse equilíbrio, esta honestidade, porque nós temos aqui também decisões responsáveis dentro dos relacionamentos. Então, se alguém não está sendo aqui, eu diria, totalmente verdadeiro sobre os seus sentimentos,
Então, é como se houvesse uma energia de trapaça, mas através da amorosidade, do seu posicionamento, do diálogo, da fala, todos os problemas aqui serão externados. Então, são os ajustes e as consequências, os efeitos, né, que tentam, ou que pesam, né, sobre nós. Mas você estará aqui balanceando, pesando essas atitudes, esses comportamentos dos teus próprios atos. Isso para que você foque na tua harmonia. Então, você aqui muito centrado, centrada, a justiça será feita e cumprida, até porque a carta, né, da justiça traz essa moralidade e lei, é a carta da ordem e também a carta da verdade, e você adentrando aqui nesse equilíbrio. Abaixo nós temos o rei de ouros e o 2 de paus. Aqui é o domínio financeiro. Então, esses equilíbrios também pode estar relacionado ao equilíbrio material. Então, focar no teu equilíbrio financeiro, né? Na posse, nos negócios, na energia material. Porque aqui também pode estar correlacionado a algum tipo de sociabilidade. Mas o rei de ouros traz a necessidade de desfrutar das melhores coisas da vida, a abundância, né? Usar a posse para um bem maior e usar também a tua energia de liderança, onde você traz aqui uma generosidade imensa, né? Não só ser generoso, generosa para consigo, mas também para as outras pessoas que estão à sua volta. Então, muito contentamento, né? Amigável e trazendo essa energia de boa índole. E há uma conexão aqui com alguém maduro e confiável que trará um pouco mais de estabilidade, né, dentro dos relacionamentos. Esse 2 de paus é a necessidade de expandir as suas ideias, as suas intenções, fazer os movimentos para que você possa materializar, concretizar um objetivo. Nós estávamos falando anteriormente de decisões importantes sobre o relacionamento atual. E o 2 de paus é um convite para essas questões. Abrir-se para as novas oportunidades. Possa ser que uma viagem aqui, junto, né, com um companheiro, com a companheira, pode trazer novas perspectivas, escolhas de novas possibilidades, alinhamento, né, de algum problema dentro da relação. Mas aqui é expansão. Né? Você impulsionando também a tua vontade pelo universo, né? Porque a exploração de um desejo é uma energia de conquista, né? Você conquistando algo novo, mas precisa aqui ultrapassar os teus limites, colocar um pouco mais a tua força de vontade em movimento e estimular essa vontade para a concretização e a materialização de um objetivo. Então, o 2 de paus é essa energia de conquista, mas às vezes nós ficamos aqui nesse platô, né, vislumbrando e idealizando e não fazemos o movimento. Então é chamado aqui para movimentar, para conquistar e materializar novos objetivos. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Câncer. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos um 4 de ouro sobre os peixes. Muita prosperidade. E aqui há uma necessidade de posse, de domínio, como você utiliza o teu dinheiro, é uma reflexão em relação às questões materiais, até porque a rainha de ouros também está ligada a esta questão, assim como o Papa, né, que é a energia de touro, elemento terra. Então, nós temos o domínio, mas há um processo de defesa. O tarot está pedindo para que você reveja alguns aspectos materiais, como o dinheiro está entrando e como o dinheiro está saindo. Precisa colocar isso numa planilha, ter clareza, porque há gastos aqui que não são necessários. Então, o dinheiro está sendo gastos com coisas ao qual você não deveria, porque você precisa poupar, guardar para aquisição de algo no futuro. Então, aqui, a necessidade também de ter um pouco mais de ambição, porque a carta do 4 de ouros é a carta da aquisição, aquilo que você irá construir com seus próprios recursos. Isso envolve a energia material.
Então, o tarot está pedindo para guardar, poupar, rever essas questões financeiras, alinhar, se organizar para que você possa expandir aqui para a conquista de algo no futuro. Abaixo nós temos uma rainha de ouros, como eu disse anteriormente, também está ligada ao sustento, né? Mas é aquela figura materna, também aquela figura de proteção, a consideração sobre o corpo, cura física, mas isso também está ligado muito à saúde, à dieta, né? A questão da alimentação, comer mais alimentos terrosos, fazer uma atividade física. E há aqui essa energia não só do sustento material, mas também da nutrição, de nutrir o corpo físico. Então, você é muito prático, prática, sintonizada com os ciclos e com as estações. Até porque aqui é o solo fértil. Então, toda aquela sementinha que você plantar aqui trará frutos. Mas há uma preocupação aqui com a energia da criação e a energia material. Até porque o Papa também traz essa perspectiva, mas é uma carta focada no respeito, no diálogo, na fidelidade e cumplicidade, a necessidade aqui de compartilhar valores e crenças, mas requer que você exerça um pouquinho aqui a sua autoridade, seja a sua autoridade dentro do campo profissional, seja a sua autoridade espiritual. Há um processo de convenção, de revelação do sagrado, mas o Papa traz a perspectiva de conhecimentos e a aprendizagem através dos livros, né? Um mestre, um sacerdócio, então aprender através também das experiências dos outros. Então essas histórias do passado estarão refletidas no presente, ou questões do passado ligadas às questões materiais irão refletir no agora. Então há aqui também uma conexão, mas para que essas conexões sejam duradouras, elas devem ser baseadas no respeito mútuo e na compreensão ou no compromisso que nós temos para com o outro, né, e para consigo. Então, o Papa é esse mergulho, né, um pouco mais nas questões materiais e de aprendizagem, como também nas questões espirituais. Então, é como se a energia espiritual estivesse um pouquinho atrelada à energia material. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Câncer. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com sua vibração, aqui na descrição do vídeo vai aparecer o link para o meu WhatsApp, como em algum local aqui da tela, né, vai aparecer também a indicação do meu número. Bem, na casa 3, na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos um 7 de espadas sobre a Lua. Requer que você foque um pouco mais na materialização e na concretização de um sonho. Cuidado aqui com as desonestidades, essa é a palavra, perdão. Cuidado também com a manipulação ou traição, até porque aqui irá exigir cautela e atenção da sua parte. Você irá confrontar as mentiras, você irá avaliar a honestidade nas relações, você irá refletir sobre as suas próprias ações, mas é como se você precisasse focar um pouco mais na materialização e na concretização de um sonho. É como se você estivesse aqui desconfiado que alguém não está sendo sincero e honesto contigo. É a dissimulação, é a decepção. Então, alguém deixando de lado aqui a honra. Mas esse problema não é seu, esse problema é do outro. Né? Se houver traição, se houver roubo, se alguém aqui agiu nas sombras, foi desonesto, você irá expor essa desonestidade. Né? Você irá usar de persuasão e através da sua persuasão e do seu diálogo, você irá descobrir respostas, mas que você precisa focar um pouco mais na materialização e na concretização dos teus sonhos e observar um pouco mais essas questões, porque você estará aqui colocando, né, pontos finais em algumas discussões, principalmente de cunho material, porque o 7 de espadas está pedindo aqui para que você não empreste nada a ninguém nos próximos 3 meses.
Então presta atenção no que eu estou te dizendo. O tarot está pedindo para que nos próximos 3 meses você não empreste nada a ninguém. Porque há um conflito aqui, uma discussão, e essa pessoa não vai reaver aquilo que ela te pediu emprestado. Nós temos abaixo o Cavaleiro de Ouros, que é justamente isso, por isso que eu estou falando, para que você traga uma proteção material, né? Tem que fazer movimentos aqui muito cuidadoso, muito cauteloso, ou até mesmo lento, né? Quando a gente fala da energia material e da representação do Cavaleiro de Ouros. Não se apresse. Há necessidade aqui de proteger os teus investimentos e buscar, né, focar na tua estabilidade material. A mente deve estar um pouco mais focada, aplicada nestas questões. Cuidado aqui com a energia de medo, né, a dissimulação, né, a tentativa, né, desta pessoa de articular todas as questões para te tirar aqui um certo dinheiro. Até porque o 5 de ouros traz esse isolamento espiritual. Alguém vibrando na falta, na escassez e no não merecimento. E energeticamente isso te afeta, né? Essa vibração, ela é apenas uma vibração mental. E se isso estiver acontecendo com você, observe as pessoas que estão à sua volta, né? Ou quem te pediu aqui uma certa quantia em dinheiro, porque há essa vibração representada pelos 5 de ouros. Dentro da sua casa você está muito protegido, protegida espiritualmente, mas à sua volta, né, fora da sua casa, tem pessoas vibrando na falta, na escassez e, consequentemente, isso te afeta. Está na hora de você observar essas questões e pontuar, né, dizer não. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 70, Yabamiá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 91 e a mensagem diz o seguinte: este anjo ajuda na regeneração das pessoas, plantas, animais e na recuperação dos que fazem uso de drogas. Invoque-o para protegê-la das críticas, das futilidades, das disputas desonestas e das limitações. Yabamiá, anjo de número 70, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 91. Desde já eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar no canal e por também estar inscrito no nosso outro canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, em algum local, o link, né, para o vídeo que nós postamos recentemente. Se possível, nos apoie lá também, para que nós possamos aqui continuar o nosso trabalho. Desde já, gratidão, paz e muita luz, né? Que esse novo ciclo, né, seja repleto de muitas realizações. Namastê, beijos em seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.